Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Marden Lopes e toda a equipe do Jornal Integração, boa tarde, internautas, e boa tarde, telespectadores da TV Atitude. Bom, doutor Bastos, nós já falamos muito na segunda-feira sobre política municipal, ainda vamos falar ainda mais nessa quarta-feira, até porque é um assunto, né, que diz respeito à vida de toda a população, mas eu quero começar com um assunto que para nós traz uma grande felicidade. Com a eleição do deputado federal Roberto Pessoa, do PSDB, para a prefeitura de Maracanaú, o primeiro suplente do partido, Danilo Forte, que atualmente exerce o mandato de parlamentar, graças ao pedido de licença de Pessoa, deverá assumir em definitivo uma cadeira na Câmara dos Deputados, até o final dessa legislatura, pelo menos. Em entrevista ao Departamento de Jornalismo da Atitude FM, ontem, terça-feira, dia 17, Danilo informou que sua prioridade número 1 será viabilizar as condições necessárias para que o campus da Universidade Federal do Ceará, do Jardim de Anitta, aqui em Tapajé, seja inaugurado e, em consequência, comece a funcionar. A estrutura do campus já está praticamente concluída, restando apenas alguns poucos acabamentos. Mas falta agora a autorização do Ministério da Educação para a realização de concurso público, para a seleção de corpo docente e de técnicos e a aquisição dos equipamentos necessários. Danilo informou que trabalhará incansavelmente também para dotar os municípios, sobretudo esses municípios aqui da nossa região, de recursos federais através de emendas e projetos financiados pelo governo federal. Ele citou em especial os municípios de Itapajé, Irauçuba e Tejuçuoca, coincidentemente, onde os eleitos são seus aliados. E ele informou que nessa próxima semana já leva essa pauta da UFC para o presidente Jair Bolsonaro. Nós não poderíamos ouvir, Marden, ouvintes, internautas e telespectadores, uma mensagem mais importante aqui para a nossa região. Esse sonho é o sonho realmente centenário. Já pensou a universidade no nosso município? E a universidade qual? A Universidade Federal do Ceará. Isso para nós nos abre assim um horizonte incomensurável. Ninguém tem ideia do que é que vai acontecer no Itapajé, na Irauçuba e na Tejuçuoca, com a vinda aqui dessa extensão da Universidade Federal do Ceará. Porque não é só a escola em si, mas é a mudança, é a transformação cultural, é a transformação de um município comum em um município onde a educação é praticamente a força motriz desse município. E, logicamente, nós vamos dar um salto qualitativo aí espetacular. Então, essa eleição do Roberto Pessoa, que nos deu aí a possibilidade concreta e irreversível, né, da assunção do deputado Danilo Forte esses próximos 2 anos, nos dá a garantia e a segurança de que agora nós teremos alguém defendendo, né, de uma maneira assim determinada, definida e com certeza competente para as nossas esperanças, porque aquela história, quando a não eleição do Danilo em 2018 nos causou assim uma ansiedade e uma preocupação muito grande, porque nós sabemos que deputado, ele precisa ter essa vontade, ele precisa ter esse compromisso maior, e a gente sempre que falava com o Danilo, ele expressava exatamente esse sonho dele. O sonho não é só das pessoas que vão precisar, mas do próprio deputado que colocou aquilo como bandeira dele. E essa possibilidade dele voltar, né, a exercer em sua plenitude, sem preocupação nenhuma, esse mandato, né, que ele já está assumindo, né, mas era
por 121 dias e agora definitivo, isso nos deixa assim numa tranquilidade e podemos fazer até outra comemoração para o município de Itapajé. Tem as pessoas que comemoram aí a vitória realmente acachapante da prefeita Gorete Caetano, mas todos nós vamos sair ganhando com a entrada do Danilo, né? Por quê? Porque trazendo a universidade para Itapajé, todo Itapajé, toda a região aqui nossa, ela saiu vitoriosa. Então, a eleição do Roberto Pessoa trouxe para nós a esperança, trouxe para nós, eu acho que agora já a certeza, não é mais a esperança, agora a certeza de que nós, muito brevemente, teremos iniciado aí a nossa Universidade Federal do Ceará, no município de Itapajé. Atendendo, aí eu digo, Danilo, não é só esses 3 não, toda a nossa região, ela vai ser contemplada, né? Até Itapipoca, municípios vizinhos, até Pentecoste, talvez até pessoas de outros estados venham aqui para Itapajé para fazer o seu curso superior. Mas poderemos até ter o repatriamento de muitos itapajaenses que estão fora, não é? Com certeza, Marden, isso é extraordinário. E com isso aí, o que vai acontecer, você ter uma cidade universitária, você não tem ideia. Nós vamos olhar ali Sobral, o que cresceu, vai lá para Limoeiro, tu vê a dimensão de um Limoeiro, vai lá para o Cratos, vai lá para o Juazeiro, então vai lá para o Crateús tem essa mesma situação. Então são cidades polos, nós vamos voltar a sonhar em ser cidade grande, né? Então a eleição, a volta do Danilo para o cargo de deputado federal, esse cargo que ele desempenha com tanta dedicação, com tanto amor, né? Com tanta competência e dedicado como ele agora, né? Porque o Danilo nessa eleição, Marden, ouvintes, internautas e telespectadores, ele teve uma alegria também agigantada, né? Porque todos os municípios que tinham saído, né? Porque ele não teve o êxito, né? Exatamente foi um dos motivos, muitos dos correligionários que ele tinha brigado, que ele tinha ajudado, e não vamos longe não, aí está Jussuoca, uma cidade que Danilo até a alma não, porque ele está vivo, mas fora a alma ele fazia tudo para ajudar até Jussuoca, trazendo o que era possível, e no entanto não teve, né, por motivos políticos, e aqui não me cabe julgar, mas Deus é quem faz o julgamento, né, abandonaram o Danilo. Para que o senhor tenha, perdão, doutor, aí, perdão lhe interrompendo, mas só para que todos tenham a ideia da importância e participação do Danilo no desenvolvimento de Itajuçuoca, nesse ano, pouco antes da campanha eleitoral, a gestão municipal em Itajuçuoca estava inaugurando obra de abastecimento que foi realizada através de recursos enviados pelo Danilo. Perfeito. Né? 4 anos depois ainda tem obras sendo inauguradas, né, da safra de deputado Danilo Forte. Aí você vê quem? São Gonçalo do Amarante, Itapajé, o prefeito não tinha a obrigação, não era ligado a ele, né? Mas o Itapajé era ligado a Danilo. Então, no entanto, tinha outros deputados. Então, Alto Santo, Pedra Branca. Rapaz, o Danilo foi um grande vitorioso nessa eleição de 2020. Graças exatamente a esse modelo de trabalhar 24 horas, de ser fiel, de ser leal. Danilo tem essa propriedade. Se ele está com você, ele está sempre com você e vai brigar sempre pelo município. Então, é uma outra vitória que nós também estamos comemorando. Aí eu posso abertamente dizer que o deputado Danilo Forte, para nós, é o grande líder da nossa região, o grande líder. E ele, voltando para Brasília, nós saímos daqui realmente fortalecidos, né, regozijados e agradecidos a Deus por essa possibilidade, né, que para nós é muito bom. Bom, e o Danilo, inclusive em entrevista ontem concedida ao vivo no Jornal Integração,
ele afirmou que vai também lutar, é uma prioridade para destravar obras que estão paralisadas, obras com recursos federais nesses municípios que paralisaram e não se sabe exatamente por que motivo, há muito tempo estão paralisadas. E a obra principal aqui em Itapajé é o saneamento básico, que aos 45 do segundo tempo, acho que faltando só os acréscimos, parou a obra. Nós já estamos há pelo menos 2 anos e ninguém sabe exatamente o porquê. E o Danilo vai também tentar destravar essa obra. É porque faltava quem cutucasse lá em Brasília. O problema é esse. Faltava força política de quem cutucasse lá em Brasília. E agora nós vamos ter, novamente, para nossa alegria e para nossa saúde, porque saneamento básico, o Marden não é nada não, como diz o Falcão, mas é quase 100%. Você com saneamento básico e água tratada, que é isso que o Danilo fazia, meu amigo, não tem para ninguém. Então, é essa possibilidade que nós estamos aí abrindo, e é bom para esses prefeitos que estão entrando. Vão pegar um deputado extremamente dedicado, competente, prestigiado. E aí, quando você falou em obras, a amizade que o Danilo tem com o Tarcísio de Freitas, que eu reputo o melhor ministro do governo Bolsonaro. Esse cara é um cara que não está em holofote de câmera, com câmera com holofote em cima, mas é a pessoa que mais realiza no governo Bolsonaro hoje, é o Tarcísio de Freitas. Também um capitão do Exército Nacional, engenheiro, mas um tocador de obras. Esse cara é fantástico, ele tem feito assim um trabalho, infelizmente as grandes redes não divulgam, mas a gente pega em outras, e a gente acompanha o que é que Tarcísio de Freitas, que é o ministro da infraestrutura do Brasil, está fazendo. Inclusive, da última vez que ele veio a Fortaleza, Danilo exatamente o levou para ver a nossa estrada BR-222, ainda paralisada da época da Dilma Rousseff. Olha como, eu acho que é do primeiro governo da Dilma. Então está com mais de, vai agora para talvez 10 ou 8 a 10 anos, pelo menos. E é isso que ele vai destravar, vai brigar e vai ajudar os prefeitos daqui da nossa região para que nós tenhamos essa nova, novos tempos da área política. Bom, e ainda falando em infraestrutura, doutor Bastos, e claro, trazendo para Itapajé, e voltando ao assunto UFC, a próxima gestão do município de Itapajé terá uma grande responsabilidade. Primeiro, no que diz respeito à infraestrutura, melhorar a mobilidade urbana. Nós temos o campus da UFC, mas os acessos são precários ainda. Nós teremos aí, pelo menos, quando todos os cursos estiverem funcionando, do primeiro ao último semestre, nós teremos, e ainda mais, professores e técnicos administrativos, nós vamos ter algo perto de 4.000 pessoas a mais, pode ser até mais esse número, e nós não temos um acesso adequado. Nós precisamos também garantir, porque vai haver um aumento significativo do número de habitantes, pelo menos intermitentemente, mas vai haver esse aumento. E nós precisamos garantir também abastecimento de água ininterrupto. Vamos ter que melhorar a condição de atendimento em todas as unidades básicas de saúde. É uma questão a se pensar para o crescimento de Itapajé, não é? Sem dúvida, Márcio. Você está fazendo quase um planejamento estratégico da nova prefeita. Mas é bom discutir, é bom falar. E eu sempre falo, quando a pessoa vai fazer um projeto desse, é trazer uma pessoa, um técnico competente. Não adianta juntar aqui 6 amigos para ver o que é que eu vou fazer no trânsito. Traga um profissional, um engenheiro de trânsito, que aí ele vai fazer uma análise técnica e dar sugestões. Aí ele dá 2 ou 3, aí sim, aí você chama seu grupo, de secretários ou de notáveis, como você queira, a prefeita ou o prefeito aí no caso de Itajuçuoca, porque eu acho que nós vamos crescer todos. Nós tivemos esse ano péssimo, mas 2021 vai ser um ano de potencial. Estou muito satisfeito aí com as vacinas, tem muita vacina já na fila, e falando em 90%, 95% de cura, de
de acurácia, né, de segurança também, isso nos dá também uma tranquilidade muito grande, né, porque todos vacinados, as coisas normalizam, né, e pedir a Deus que não venha outro tão cedo. Mas é isso que nós vamos ter que nos preparar para o futuro, né? Esse ano que vem vai ser um ano de crescimento. Esse ano a queda não foi tão grande, né? A queda do PIB, por incrível que pareça, nós falávamos em 9, baixou para 7, baixou para 6, e já tem gente falando em 4,5, graças exatamente à atitude, né, oportuna e na hora que foi a história do auxílio emergencial que o presidente, né, fez para o país. Então, praticamente as pessoas não perderam seu poder de compra. E se você falar, foi aumentar. Se fosse de salário sem o auxílio emergencial, com certeza o país não teria, né, conseguido reverter esse lockdown, essa paralisação da economia. Então, parabéns aí ao governo, porque fez isso, agora vai ter que reduzir, mas graças a Deus a economia já volta a dar sinais. Inclusive, estou sabendo que empresas aqui, indústrias aí no nosso município, já começam a chamar pessoas que foram demitidas. Isso é muito bom e já mostra um cenário positivo para 2021. E é com esse sentimento que nós temos que esperar o ano novo, né? Com vacina, a economia voltando a crescer, com uma gestora bem intencionada, com visão diferente, né? E eu acredito que nós vamos conseguir superar vários obstáculos, né? Um deputado, né, que para nós foi eleito agora em 2020, né, porque vai assumir agora, e é um deputado que ele praticamente se dedica e se compromete com o local onde ele tem votos. Então, acho que é uma tempestade, né, bem feita, mas favorável. Não é uma tempestade, não, é um inverno bom, que também virá, se Deus quiser, porque o fenômeno La Nina parece-nos que é o preponderante lá no Pacífico, né? As águas não estão lá, não estão tão quentes. Então, é possível que nós também vamos ter um bom inverno. E aí era o que faltava para nós termos um ano realmente de muitas vitórias, de muito sucesso e de muitas alegrias. Bom, doutor Bastos, voltando ainda à questão política, depois dessa fala tão otimista, eu vou trazer mais problema, mas infelizmente é isso, a gente tem que tocar em todos os assuntos. Sempre que se encerra uma eleição municipal, há o período de transição. Geralmente esse período era um pouco maior, porque a eleição acontecia em outubro, agora nós estamos a menos de 45 dias, né, que um novo prefeito assuma, aqui em Tapajão a prefeita, e muitos gestores eleitos, isso não é só no Ceará, em todo o Brasil, sobretudo em cidade de interior, muitos prefeitos eleitos têm medo de um desmonte. Já aconteceu, e a gente sabe, na história política do Ceará, do Brasil, que quando o prefeito ou a prefeita não tem sucesso numa reeleição ou na eleição de um aliado, muitos dificultam, não é, esse processo de transição. Ontem, em entrevista ao vivo, o candidato Britinho, são palavras dele, devo reforçar, ele afirma que está com medo de um desmonte da prefeitura, e nisso não somente os prefeitos eleitos e suas equipes, mas também o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Justiça, tem que estar atentos a isso, não é? Claro, Marden, isso era no passado. Eu tenho para mim que as pessoas vão pensar duas vezes de tentar destruir um bem público, né? Porque muitas vezes eles pegavam tratores, faziam verdadeiro sucateamento, um vandalismo. Isso acontecendo, meu amigo, isso é caso de cadeia, não tem outra coisa. Qualquer pessoa que fizer um vandalismo, então eu não acredito. No caso de Tapajé, um jurista, é uma pessoa que conhece da lei mais do que ninguém, e com certeza vai orientar, porque logicamente não é o prefeito nem a prefeita que faz isso, mas é alguém com raiva porque vai sair ou tá. Mas é bom a própria prefeita, lá no caso do Tejuçuoca, né?
e aqui em Tapajé o prefeito, que é uma pessoa de bom senso, uma pessoa que tem grande conhecimento, né, das repercussões jurídicas de uma atitude como essa, de orientar a sua equipe, algum mais exacerbado, algum mais agressivo, que isso pode ter consequências. E às vezes não é só para quem faz, não. É para quem também é o gestor. Então, é muito importante, e nós vamos estar aqui, né, avisando, né, vamos trazer, inclusive, o Ministério Público para falar. Eu vou até pedir para você convidar, né, o doutor Rodrigo Manso, né, que é ainda o nosso promotor. Creio eu que ainda sim, não é? Ele tem trabalhado de forma remota, né? Exatamente essas advertências, não para o prefeito ou para a prefeita, que eu repito, não tem nada a ver com isso. Eu tenho certeza que são pessoas extremamente sérias e comprometidas. É algum eventual, né, colaborador que talvez desavisadamente possa, né, tentar esvaziar pneu, furar pneus, né, sequestrar. Rapaz, é coisa que nós vimos no passado que eu fico até lamentando. Uma situação que já há alguns anos atrás, há mais de uma década, eu não vou citar sequer o município, mas houve um caso de um servidor da Secretaria da Educação desse município, por ter perdido a eleição, pelo candidato dele ter perdido a eleição, ele simplesmente deletou todas as rotas do transporte escolar. Quem chegou no dia 1º teve que percorrer, fazer o georreferenciamento de todas as rotas, porque não haviam mais informações. Pois é, isso é um ato, o Marden, eu chamo de criminoso, porque vai prejudicar as crianças, prejudicar o município, prejudicar todos. Então, isso nós vamos ter que coibir, e aí o prefeito pode chamar o atual e a prefeita lá no caso de Itajuçuoca, que não fizeram seu sucessor ou que não conseguiram se reeleger, para avisar a todos que isso pode ter consequências graves para quem faz o ato ou para o próprio governo, que de certa forma também é corresponsável, né, indiretamente, claro, pelas consequências nefastas de alguma atitude irresponsável e criminosa de algum colaborador. Agora, quero eu pensar que no Itapajé não haverá isso. Eu acho o nosso povo tão pacato, um povo tão, né, ordeiro. Aqui em Itapajé, eu imagino. Aqui em Itapajé, eu imagino que a transição deve ser tranquila. De acordo com a própria prefeita eleita, o prefeito, o doutor Dimas Cruz, já enviou um ofício à sua assessoria, solicitando que ela indique 3 pessoas para que se inicie o processo de transição. Então aqui vai ser certamente de uma forma bem civilizada. Pronto, é isso que nós esperamos. Aliás, isso é que nós temos certeza. E qualquer coisa diferente disso, eu acho que nós não deveríamos nem pensar. Perfeito. Bom, doutor Bastos, nós ainda temos 2 indefinições aqui no estado do Ceará, Caucaia, onde Naomi e Vitor Valim vão disputar o segundo turno, e Fortaleza, Sarto versus Capitão Wagner. E como o senhor já previa no programa anterior, o PT já declarou apoio ao candidato do PDT, mas a Luiziane continua incólume, continua sem dar qualquer tipo de declaração, reclusa, como disse o diretório do PT em Fortaleza. Outros partidos de esquerda, como PSOL e PCdoB, também já declararam apoio ao Sarto. O que esses partidos consideram, mesmo não concordando com o que pensa o que diz Sarto, eles consideram que é uma luta contra o bolsonarismo. Houve aí uma polarização muito grande em Fortaleza, e o resultado ainda é indefinido, claro. Ninguém sabe ainda, ninguém pode prever. Claro que, diante de uma estrutura de campanha maior, a gente pode considerar que Sarto hoje seria favorito, mas tudo pode mudar, tudo é possível, não é? Correto. Vai ser uma eleição bem polêmica, muito agressiva, viu? Vão ser agressões de parte a parte, né? Agora o governador, o partido dele apoiando, ele já pode subir no palanque. Eu no caso aí do Camilo, eu não entraria nessa linha, não. E infelizmente parece que já entrou, já começou a brigar com o Eduardo Girão.
Porque eu tenho para mim que hoje o Camilo é um dos nomes que o Lula tem no PT para a presidência da República. Olha que coisa interessante. Hoje o Camilo Santana é um dos nomes, né, de maior dimensão a nível nacional para disputar um cargo, né, de presidência da República, defendendo a bandeira do Partido dos Trabalhadores. Então, é uma coisa que, né, não sei até que ponto ele se queimaria, mas é aquela história, né? Ele está de um lado, né, e tem que ser mesmo. Agora, sem agredir, eu acho que tudo você pode fazer mostrando, sabe o quê? Propostas, vamos trabalhar com propostas, né? Sem agredir, sem dizer que o fulano tal é isso ou aquilo, mas sim, por que eu quero que você vote em mim? Porque eu sou isso, porque eu faço assim, eu fiz assim, etc, etc e tal. E não, vote em mim porque o outro é isso, o outro é aquilo, sem eu provar, sem ter nada disso. Termina tendo uma discussão estéril e talvez improdutiva para o próprio eleitor escolher. Eu vou escolher em cima de uma proposta. Por que eu escolho o A ou o B? Porque o A me convenceu que fará uma gestão realmente, né, competente, ética, transparente, participativa. Então eu vou nele por isso. Não é porque ele disse que o outro era feio que eu vou votar nele porque ele disse que é bonito. Não. É isso que a gente precisa mudar o nosso estilo. E isso foi importante nessa eleição. As pessoas não foram no radicalismo de ninguém. Os radicais não conseguiram se eleger. Aqueles que mais agrediram, salvo alguma exceção, claro, até para justificar que toda regra tem exceção, mas a regra foi exatamente as pessoas que trabalharam sem agredir, com pacificação, com amor, com carinho, até com excesso, mas é isso que o povo quer ouvir dos candidatos. Eles não querem ouvir mais agressividade, né? Denúncias, às vezes vazias, mas propostas. A não ser que o cabo, quando não tem proposta, ele tem que fazer mesmo é esculhambar, porque ele não tem proposta. Mas você tendo proposta, tem que fazer mesmo é proposta. E é isso o desafio aí para os quatro disputantes aí, 2 de Caucaia e 2 de Fortaleza. E só os 2 municípios indefinidos ainda, não é isso, Marlon? Exatamente. E é importante para que o nosso ouvinte ele entenda, só há possibilidade de segundo turno nos municípios que têm mais de 200 mil eleitores, não habitantes, eleitores. Então, somente Fortaleza e Caucaia, no Ceará, tem mais de 200 mil eleitores. Bom, doutor Bastos, eu lembro agora, é até curioso, Sarto agora diz que se um dia fez críticas à Luiziane, nem se lembra, não é? Porque agora ele quer o apoio irrestrito do PT, inclusive a Luiziane, né? O problema é que quem faz não lembra, mas quem recebe não esquece. Pô, doutor Bastos. A Luiziane, rapaz, ela teve uma memória desgraçada. Se você disser uma coisa com ela, o filho disse uma coisa com ela faz 12 anos. Ou 14 anos, mas ela nunca esqueceu você vê às vezes uma palavra fere. Verdade. Que é aquela história, né? Nem todo mundo sabe perdoar. Ainda bem que eu tenho a memória rasa, viu? Porque para coisas ruins a minha memória é rasa. Você fez uma coisa comigo, depois de um certo tempo eu esqueço, para mim passou e dificilmente eu relembro para tomar medidas futuras, porque a minha memória é curta. Eu já fiz ela, para o meu HD para esses assuntos, ele tem um espaço pequeno, então não dá para muita coisa dentro. Bom, doutor Bastos, vou trazer aqui uma rápida análise de alguns cientistas políticos acerca desse pleito e o senhor depois responde se concorda ou no que concorda nesses pontos. O derretimento do bolsonarismo, no que se reflete ao fracasso dos candidatos apoiados por Jair Bolsonaro, sem partido, é o principal significado político das eleições de 2020. Essa é a interpretação de muitos analistas. Em casos isolados, o bolsonarismo não saiu do páreo, como em Fortaleza e Rio de Janeiro.
Nas duas capitais, Capitão Wagner e Marcelo Crivella, respectivamente, foram apoiados por Bolsonaro e estão no segundo turno. O segundo aspecto importante é o reposicionamento das forças de centro e centro-direita, que conseguiram manter alguns postos e avançar em outros. A esquerda, sobretudo o PT, teve um resultado ruim de modo geral, mas o PSOL teve um resultado surpreendente em São Paulo. As eleições municipais desse ano podem ser resumidas da seguinte forma: o avanço de partidos de centro e de direita, a direita moderada, a grande abstenção, menor, no entanto, do que se previa, o impacto da pandemia na taxa de reeleição, coisa que o senhor falou na última segunda-feira, o recuo dos partidos de esquerda e, por fim, a capacidade limitada do presidente Jair Bolsonaro de transferir votos. Com certeza, é perfeita aí essa análise. Aliás, ele não está fazendo uma análise, ele está fazendo um relato do que aconteceu. Então, os partidos de centro realmente tiveram um crescimento. Aí vamos aqui para onde? O DEM. O DEM saiu de 4 ou 5 milhões de votos para 8,3 milhões de votos, né? O MDB hoje, ele administra 10,9, quase 11 milhões de votos, enquanto o PSDB 10,7 milhões de votos. PSD era um partido também muito pequeno, teve um salto extraordinário. Esses partidos, né, de centro, eles cresceram. Um que caiu, eu não sei qual é o lado, que o MDB, ora está de um lado, ora está do outro, mas ele é considerado de centro. Perdeu 200 prefeituras, ou mais. Eles tinham mais de 1.000, agora estão com 760 prefeituras. Então, o que é que está acontecendo? Os partidos, né, de extremos, direita ou esquerda, o povo não quer mais. O povo quer centro. Isso é o nosso povo, realmente. Ele pode até entrar numa oportunidade, para dar uma oportunidade, mas ele gosta mesmo de ficar no meio, não é do muro, não, é de ficar nem extrema esquerda, nem extrema direita, mas no meio, né, onde você faz o social, mas também é liberal. Não é só social, né, fazendo a estatização da economia, ou usando os recursos públicos em demasia, crescendo a máquina pública. O povo também não quer isso. Por que ele não quer isso? Porque hoje nós estamos com um dos maiores passivos, né, previdenciários de todos os tempos. Só para você ter uma ideia, o Brasil hoje, ele tem hoje um passivo de 4,3 trilhões nas 3 esferas: federal, estadual e municipal. Isso representa, mais de ouvintes, internautas e telespectadores, 60% do PIB brasileiro. Olha que coisa absurda. Então, nós temos que dar uma sacudida nisso, porque daqui uns dias, o que é que vai acontecer? Os estados, eles não vão ter mais recursos para investimentos. Eu vou só fazer aqui uma evolução. São Paulo, em 1999, ele investiu 10 bilhões, investimento em obras, em estradas, em viadutos, em escolas, 10 bilhões. 10 anos depois, em 2009, ele investiu 30 bilhões. Foi naqueles anos bons, né? A era Lula, e naquela era que o Brasil estava crescendo a 10%. 10 anos depois, baixou de novo para 10 bilhões, agora em 2019. E você sabe qual é a previsão? Em 2023, daqui a 4 anos, 0 de investimento. Por quê? Porque todos os recursos vão para quê? Para tampar o buraco da Previdência. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né, de não ir para um lado extremo nem para o outro, mas nos colocar no meio, cuidando do social, porque o nosso país é um país muito injusto, né? O desequilíbrio social é muito, muito intenso no país.
é um grupo muito rico e outro grupo muito pobre, né? Os 10% mais ricos, eles praticamente têm os recursos dos 90% menos ricos, né? E pobres. Olha, o 10 é maior do que 90%. É uma coisa assim fora do normal, né? Mas é o desequilíbrio social aqui no país. Então, por isso, Marley, as pessoas estão percebendo que o equilíbrio está no meio. Nem está à esquerda, nem está na extrema direita, mas o equilíbrio está no meio. Aí você me pergunta, e a situação do Bolsonaro? Bolsonaro, ele tinha um capital político muito alto, né? Ele entrou com um capital político muito alto em 2018, foi aquela expectativa e aquela esperança. E o que é que aconteceu com o Bolsonaro para ele ter desidratado, que, né, não ter condições de eleger um prefeito? Porque esses dois que você está botando aí, que você está falando, o Crivella, provavelmente o Crivella não leve do país. E o capitão Wagner é uma expectativa menor de ganhar do que de perder. Ou seja, a expectativa de ganhar é menor do que a de perder. Então, corre o risco do Bolsonaro não conseguir nenhum. E você lembra, há uns 10 anos atrás, quando o Lula botava a mão no ombro de um candidato, o que é que acontecia? Era um toque de Midas. Bastava botar a mão no ombro. Então, o que é que também aconteceu? O Lula também acabou o período dele. Ele está entrando também um período de aposentadoria. Por isso é que ele está pensando aí no Camilo, que é alma nova, que é coisa nova, talvez para substituir, porque ele está vendo que o nome dele hoje é o nome queimado. Então, se o Bolsonaro está assim, mas o outro lado também está. Os extremos estão assim. Então, o que é a orientação? O Bolsonaro vem para cá, vem mais para o meio. Se tu ficar extrema direita, tu vai terminar só. Porque as pessoas querem o viés de direita, mas o lado do centro-direita. Se tu ficar lá fora, aí tu perdeu o Moro, tu perdeu o Mandetta, tu perdeu o Bebiano, tu perdeu... Quer dizer, são pessoas que começaram com ele e que hoje são todos, né, adversários dele. Se a ala ideológica continuar atrapalhando os planos econômicos da equipe econômica, pode perder Guedes, né? Perfeito. Perde o Guedes, né? E se não tirar o meninozinho do meio ambiente, que vai fazer um mal muito grande no Brasil. Daqui uns dias, as grandes empresas vão se juntar e vão deixar de comprar do Brasil. Por quê? Exatamente por causa do discurso, não é nem por causa do que está acontecendo. Porque a mídia faz uma versão que está sendo mais verdadeira do que os fatos. Mas se você não tiver uma versão também para levar para a mídia, você vai terminar sendo, né, absorvido pela versão que a esquerda ou que a oposição coloca na mídia. Então, esse é o grande problema do Bolsonaro. O Bolsonaro fez coisas espetaculares. Nós tivemos aí, nessa pandemia aí, essa posição dele, né, na área, né, com relação ao auxílio emergencial, claro. Mas você não pode brigar com a ciência, você não pode falar coisas que a ciência não comprova. Isso aí é coisas que não tem sentido. E o Bolsonaro, de certa forma, andou enviesando por esses locais, por esses ambientes. Mas nada que ele não possa voltar. Precisa ter alguém para orientá-lo, para mostrar que o povo está aqui, não está lá, nem do outro lado, mas está aqui no meio. Se ele se aproximar aqui do meio, ele pode resgatar, porque ele tem muitas coisas boas que a gente tem que admirar. Ele fez mudanças, nós não estamos vendo muitas... Aliás, não estou vendo nenhuma caso de falcatrua. O caso do senador foi coisa pessoal, resolveu o problema tirando, mas na gestão dele mesmo, eu não vejo coisas muito graves, coisas pequenas que podem resolver. As coisas dos filhos dele, a justiça toma de conta. Estamos vendo a gestão do Bolsonaro.
né, o que os filhos deles fizeram há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. É a gestão Bolsonaro. Tá? Ela está sendo ética, está sendo... tem compliance, governança corporativa compliance. Se tiver isso, tudo bem, continua. Mas, né, essas coisas que eu falei há pouco, ele pode deixar de lado e fazer aquilo o que o Paulo Guedes diz, o que o Tarcísio Freitas diz, o que a Tereza Cristina, uma excelente ministra da Agricultura. Rapaz, ele tem uns quadros muito bons. Agora, logicamente, tem alguns que precisam melhorar. E nós temos aqui no Brasil pessoas extraordinárias. Agora, tirar esse excesso de ideologia, nós estamos vendo que o Lula, na parte ideológica, acabou-se. E se ele continuar com essa ideologia de direita, termina sozinho, tá? E nós temos pouquíssimos prefeitos que usaram a bandeira dele, que conseguiram se eleger. Isso é um sinal. Não venham me dizer que não é, não, porque é. É um sinal que nós precisamos colocar as barbas de molho, porque senão daqui a 2 anos a decepção vai ser grande. Bom, em vez de acusar o processo eleitoral de fraude, de criar teorias da conspiração, é preciso interpretar o recado das urnas, né? Perfeito. Esse é que é a melhor consultoria para um político, são as urnas. Sabe entender o que elas estão dizendo e você não perde política, mas faça diferente para ver se daqui a 4 anos, porque você foi eleito com um discurso muito bom, discurso da ética, discurso da moralidade, discurso da anticorrupção, e se depois você se desviou, não fez, daqui a 2 anos vem a primeiro recado e daqui a mais 2 o recado definitivo. Então é bom escutar. Por isso é que nós temos 2 ouvidos e somente uma boca, para ouvir mais do que falar. Perfeito, eu vou ter que fazer um rápido intervalo comercial, mas antes eu informo que no próximo sábado, dia 21 de novembro, a doutora Bárbara Bastos, médica dermatologista, estará atendendo na clínica Odontoclin, aqui em Itapajé. Para agendamento de consulta, o interessado deve ligar para o 3346-0100. Doutora Bárbara Bastos estará em Itapajé no próximo sábado, dia 21, na Odontoclin. Agendamento de consulta pelo 3346-0100. Vamos agora ao intervalo comercial, na sequência, a última parte da coluna Claras Ideias. Jornal Integração na Rádio Atitude FM. Olha, quero repetir aqui o aviso, informação importante, saúde. A doutora Bárbara Bastos atende no próximo sábado, dia 21, aqui em Itapajé. Ela atende pela manhã na Odontoclin e à tarde na Clínica Harmonia. O telefone da Odontoclin é o 9212-2314 e o da Clínica Harmonia é o 3346-0100. Esses telefones são para agendamento de atendimento. No bloco anterior eu acabei não trazendo a informação toda. Então, repetindo, doutora Bárbara Bastos atende no sábado, dia 21, aqui no município de Itapajé, manhã e tarde. As consultas serão agendadas. Pela manhã, ela estará atendendo na Odontoclin e o telefone para agendamento é o 9212-2314. E à tarde, na Clínica Harmonia, o telefone é o 3346-0100. Olha, eu quero aqui, antes de trazer as participações, eu quero me justificar e me desculpar. Cada vez mais, e para nossa alegria, cada vez mais a nossa audiência se consolida, conquistando mais ouvintes, mais internautas, e com isso as participações aumentam. Agora nós temos, infelizmente, um tempo limitado, até porque nós não podemos nos estender muito, então não vou poder trazer todas as participações, todos os recados, mas tudo fica salvo aqui na nossa live, ok? Tem uma participação da Luciana Azevedo, de Cris Torres, Ednara Souza. Também tem a participação da Herbênia Neri, tem uma participação de Silvana Coelho Gomes, participa conosco Hélio, também Laís Cruz, Jaqueline Ferreira, tem uma participação de Gabriel Viana, Fabiano Farias, Alisson Magno, participa conosco Terezinha Barros, tem uma participação também, vejamos, de Nailma Matos,
Divina Lourdes, participa conosco Jackson Mota, Penha Salgueira, tem uma participação de Maria Souza Braga, participa conosco Artelina Forte, Ila Mesquita, participa ainda Dira Barroso, tem uma participação de Daniel Braga, Carlos Antônio Barbosa, muito obrigado pela audiência, João Paulo Freitas, Yolanda Oliveira, Elizabeth Viana, participa conosco também, vejamos, Joabe Silva Braga, Penha Mota, participa ainda Jucinete Cavalcante Lotife e participa conosco também o David Lincoln, comerciante aqui em Itapajé, muito obrigado pela audiência, o Estênio, que é nosso ouvinte de todos os dias, e muita gente parabenizando a prefeita eleita, trazendo questionamentos, né, para a prefeita, mas eu lembro, a entrevista foi gravada, não foi ao vivo, ela não esteve nos estúdios, então, mesmo que eu trouxesse essas indagações, e nesse instante ela não poderia respondê-las. Bom, doutor Bastos, as eleições foram marcadas por uma demora, não é, significativa na divulgação dos resultados. O TSE descarta qualquer possibilidade de fraude, até porque é praticamente impossível que isso aconteça, porque as urnas elas não estão em rede, portanto estão offline, e assim ninguém pode invadi-las, acessá-las, invadi-las, mas o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, ele afirma que houve tentativa de invasão de hackers, né, ao sistema do TSE, e ele citou inclusive um termo que suscitou aí muito debate, muito questionamento. O que é que ele quis dizer exatamente com isso? As tais das milícias digitais. É isso aí, mas eu queria falar duas coisas. Primeiro, a história aí para agradecer, né, todos os nossos ouvintes e telespectadores, né, e o pessoal das mídias sociais, né, Facebook, que quando você coloca lá na barra de rolagem, aquilo ali já fica fazendo você já fica sendo visualizado por todos que estão nas mídias sociais. Exatamente. Né? Independente do Marden falar aqui, a barra de rolagem lá onde você fez a sua participação, vai ser colocada para todos que estão assistindo visualizar a sua mensagem, o seu pedido, né, ou a sua reivindicação, para que você não fique preocupado, né? Porque eu dei o nome e não foi falado. Não, mas lá já é um processo, né, quando vai fazendo a rolagem da barra, né, a barra de rolagem, você já fica sendo visualizado por todos que estão acompanhando o Jornal Integração, para que você não fique preocupado. E segundo o Marden, a história aí do ministro Barroso, eu só fiquei chateado assim, porque, aliás, preocupado, porque eu não sei se é porque ele não sabia ainda, né? Mas no início ele disse que não era nada, foi só um problema, né, dos servidores. Depois ele deu a versão verdadeira. Foi tentativa, né? Chegou a 436 mil tentativas, né, de invasão do TSE. Então, ficou esse ato aí, que a gente pensava que não era nada, que era só um aquecimento, sei lá, coisa parecida, e no final, né, foi divulgado, aí na segunda vez ele já foi e já fala em milícias digitais. Porque, infelizmente, quem trabalha com essa área digital, ele tem que estar preparado, porque tem os hackers aí, não fazem outra coisa, a não ser tentar invadir, tentar destruir, tentar prejudicar quem tem alguma coisa, né, já feito, realizando, e até atrapalhar mesmo. Pode ser até alguém pedir para que eles fizessem. Então, é muito importante que esses sistemas sejam bem robustos, como é o caso do nosso. E vi aí uma coisa interessante: tiveram 2 municípios no Brasil que testaram o voto
através do celular. Exatamente. Você soube disso? Sim, o voto através do reconhecimento facial, né? Exatamente. Então, isso é o futuro. Eu acho que dentro de, no máximo 4, eu vou estender para 8 anos, não precisa mais você sair de casa para fazer para praticar o seu voto, né? Para votar. E isso aí é um avanço da tecnologia e ela tem que estar embasada, né, em uma segurança muito forte, porque aí qual é o medo? O voto é secreto e eu estou aqui na minha família, rapaz, vou votar em quem? Aí dá a ideia de que foi um voto coletivo, mas aquela coisa, quando você vai lá também, você pode fazer, você resolve antes e vai com a ideia na mão e lá coloca. Então isso não quer dizer que foi um voto, né, coletivo e não um voto, né, sozinho, né, isolados. Mas são coisas que a tecnologia vai nos ajudar e dentro de algum tempo, que eu espero que não seja muito, para acabar essa chateação, você ter que sair da sua casa, às vezes viajar para o seu município e tal, ou esteja onde estiver, você pode votar da sua própria cama, doente, acamado. Você pode fazer seu voto normal, como o americano faz com a carta. Só que ele tem que mandar por correio, né? Você viu os americanos como é que votam? A maioria, 90 milhões de votos, né? 90 milhões de votos. 90 milhões. 90 milhões de americanos votaram através do correio. Será que ele não conversou com alguém para... Rapaz, claro que pode ter havido o pai, a mãe, o irmão, sei lá, a família, ou o mesmo chefe, quem sabe, eu não conheço o modelo dele. Mas eu acho que brevemente nós também traremos ou começaremos também essa nova inovação aqui no Brasil. Até porque o Brasil foi quem inovou com relação à, né, urna digital. Por que também não inovar com o voto, né, através do celular? Então, tudo isso são coisas que nós veremos dentro de algum tempo. Então, nós temos que assimilar esse novo modelo digital, né, mudar a nossa mente, o nosso modelo mental, que ainda está no século XX, eles têm que ir para o século XXI, né? E ao invés de ficar preocupado com fraudes, aumenta a robustez da tua segurança, te cerca de mais segurança possível. Como é o caso aí das urnas. As urnas, você vota, é offline, quer dizer, a rede não está ligada nela, depois você vai colocar. E se alguém entrar depois, você já tem aqui o seu relatório, né? O seu boletim de votação nas mãos. Você pode depois fazer só uma amostragem para saber se eles estão exatamente igual o que eu tenho aqui na mão. Os partidos podem fazer isso no dia que eles quiserem. Olha lá nas urnas e vai olhar lá na mão dele. Ó, a urna tal, quantos votos foi dado a minha, assim, assado, tá aqui, então tá certo. Nós podemos fazer essa conferência, né, sem deixar de se levar por teorias conspiratórias ou coisas parecidas. Perfeito. Bom, agora 1h10. Doutor Bastos, eu sei que o senhor é um homem bem atarefado, deve ter certamente outros compromissos, e por isso nós vamos encerrando o Jornal Integração por aqui. Agradeço ao senhor mais uma vez pela participação, mas deixo à vontade, né, para as suas considerações finais. Não, ok, obrigado aí, Marta e toda a equipe Jornal Integração, obrigado aos nossos ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude. Fiquem com Deus, né? Uma boa semana, que ainda estamos no meio. Até a próxima semana, se ele assim nos permitir. E, Senhor, fazer de nós ou de mim um instrumento de vossa paz. Eu sempre peço a Ele aí para que Ele nos ilumine nessa transformação, de nos transformar, né, no instrumento da paz do Senhor.